Bom, vamos agora então estudar o sistema vestibular e o equilíbrio. A palavra equilíbrio está relacionada a uma condição de estabilidade. E quando falamos de sistema vestibular, estamos tratando da nossa posição do nosso corpo em relação ao espaço. Vamos primeiramente aumentar a resolução aqui da nossa orelha interna para nós estudarmos duas estruturas que juntas constituem os órgãos otolíticos, o sáculo e o utrículo, e juntamente com os canais ou ductos semicirculares são responsáveis pela percepção do nosso corpo em relação ao espaço. Quanto à sua orientação, eles são distinguidos em três tipos: os ductos semicirculares anteriores, os ductos semicirculares posteriores e os ductos semicirculares laterais. E perceba que próximo ao vestíbulo há algumas dilatações, sendo estas chamadas de ampolas. Na parede do utrículo e do sáculo há uma estrutura chamada de mácula. Essas estruturas são os órgãos da sensibilidade para o equilíbrio estático, isto é, quando o corpo encontra-se em repouso. Desse modo, então, a função das máculas é proporcionar informação sensorial relativa à posição da cabeça, isto é, se nossa cabeça encontra-se na posição vertical, o que é essencial para a manutenção da postura. Já os ductos semicirculares estão relacionados ao equilíbrio dinâmico, isto é, quando o corpo e a cabeça se movimentam, especialmente em rotação, certo? Então, na respectiva imagem, só para diferenciar aqui os órgãos otolíticos, né? O utrículo e o sáculo, bem como os ductos ou canais semicirculares e suas respectivas ampolas. Bom, vamos voltar agora à mácula, esse órgão sensorial dentro de cada órgão otolítico. Desse modo, nós temos então a mácula utricular e a mácula sacular. No utrículo, esse epitélio está orientado horizontalmente, sendo assim responsável pela percepção de inclinação, enquanto o epitélio sacular encontra-se orientado verticalmente, sendo assim responsável pela percepção de inclinação anterior ou posterior, também chamada de flexão e extensão da coluna cervical, bem como movimentos de aceleração e desaceleração. Bom, a mácula é constituída por dois tipos de células: a célula ciliada, também chamada de célula pilosa, e as células de sustentação. A membrana basal das células ciliadas interagem com axônios sensoriais primários, enquanto a membrana apical possui de 40 a 80 esterocílios, sendo estes banhados por uma cobertura gelatinosa chamada de membrana otolítica.
Nessa membrana há uma camada de cristais de carbonato de cálcio que recobrem esta superfície, são os chamados otólitos, certo? Na imagem à direita aqui nós temos uma representação microscópica do que são esses cristais de carbonato de cálcio. Bom, como os otólitos possuem uma densidade maior do que a endolinfa, quando o ângulo da cabeça muda, ou quando ocorre uma aceleração ou desaceleração, uma força então é exercida sobre esses otólitos. Força essa que atua sobre essa superfície gelatinosa, movendo desse modo os esterocílios das células ciliadas. No entanto, não é qualquer movimento dos esterocílios que é capaz de despolarizar a célula ciliada. Esse deslocamento tem que ocorrer na direção do sinocílio, que é o cílio maior da célula ciliada. Desse modo, então, o deslocamento dos esterocílios em direção ao sinocílio, o maior cílio, desencadeia uma excitação, uma despolarização da célula ciliada, enquanto o movimento oposto ao sinocílio inibe a despolarização, portanto, gera uma hiperpolarização da célula ciliada, certo? Então, na excitação, na despolarização, ou seja, no movimento dos esterocílios em direção ao sinocílio, há um aumento na frequência de disparo dessas células, e o movimento contrário ao sinocílio resulta em um decréscimo, uma diminuição do disparo das células ciliadas. Obviamente que os sinocílios encontram-se em diversas orientações. Desse modo, um movimento excita um conjunto de células ciliadas e inibe outro conjunto. Bom, já os ductos ou canais semicirculares atuam então no equilíbrio dinâmico. Os dois ductos com orientação vertical são o anterior e o posterior, e o ducto com orientação horizontal é o ducto lateral. Se nós aumentarmos a resolução da ampola, que é a parte mais dilatada dos ductos, nós veremos que há uma pequena elevação chamada de crista, onde há um conjunto de células ciliadas com seus respectivos esterocílios, cílios estes que estão recobertos por um material gelatinoso chamado de cúpula. E os canais semicirculares são preenchidos com endolinfa. Bom, quando a cabeça se movimenta em rotação, no caso aqui uma rotação à esquerda, as células ciliadas também se movem. No entanto, a endolinfa tende a se atrasar em relação a este movimento devido à sua inércia. Isso então gera uma força sobre a cúpula que inclina e move os esterocílios
no sentido contrário, resultando assim no disparo ou na inibição das células ciliadas. Desse modo, então, os canais semicirculares são importantes para a detecção do movimento de rotação em torno do eixo horizontal, do movimento de rotação em torno do eixo vertical, bem como o movimento de rotação em torno do eixo antero-posterior. E as vias centrais que conduzem essa informação sensorial se dá via axônios primários que trafegam do gânglio vestibular via nervo vestíbulo coclear até os núcleos vestibulares no bulbo e na ponte. E como você pode observar, esses mesmos núcleos vestibulares recebem também impulsos provenientes do núcleo do nervo abducente, do núcleo do nervo troclear, bem como do núcleo do nervo oculomotor. Desse modo, então, os núcleos vestibulares também são responsáveis pela coordenação, bem como integração para o ajuste da posição da cabeça, do corpo e dos olhos. Dos núcleos vestibulares, axônios projetam-se contralateralmente para o núcleo ventral posterior do tálamo, cuja sinapse projeta-se para a área vestibular no córtex cerebral, que por sua vez encontra-se no lobo parietal, nas áreas responsáveis pela percepção consciente da posição e dos movimentos da cabeça. Ok? Então essa aula você pode estar revisando pelas seguintes referências.